A história começa num tempo sombrio em Israel. Belém. A fome cobria a terra. Famílias abandonavam suas casas, e muitas acreditavam que Deus havia se calado. Entre essas famílias estava Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Para sobreviver, eles deixam Israel e caminham até Moabe, uma terra estrangeira, com outras tradições e outros deuses. Para os israelitas, morar ali parecia improvável, mas a necessidade falou mais alto. Um novo começo em Moabe. O tempo passa, os meninos crescem. A vida parece se estabilizar. Malom e Quilion se casam com 2 mulheres moabitas, Orfa e Rute. Talvez Noemi sentisse saudade de sua terra, mas ela tinha algo precioso: família, amor e esperança. Até que, de repente, tudo muda. A tragédia. Primeiro, Elimeleque morre. Noemi perde o marido, o companheiro de toda a vida. Os filhos tentam sustentar a casa, mas algum tempo depois, ambos também morrem. 3 mulheres ficam sozinhas, sem marido, sem filhos, sem renda, sem proteção. A Bíblia descreve que Noemi ficou amargurada. Ela não enxergava saída. A decisão mais difícil. Ao saber que a fome havia acabado em Israel, Noemi decide voltar para Belém. Uma mulher sozinha voltando para sua terra, com a vergonha da derrota, o peso do luto e as mãos vazias. Ela vira para as noras e diz: "Voltem para a casa de seus pais. Vocês ainda podem recomeçar. Eu não tenho mais nada a oferecer." Orfa, chorando, beija Noemi e parte. Ela amava Noemi, mas escolheu o caminho lógico e seguro. Mas Rute, não. Ela dá um passo à frente e diz algo que mudou toda a sua história. "Onde quer que você vá, eu irei. Onde você viver, eu viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus." Aquela frase não foi apenas amor. Foi fé. Rute escolheu seguir um Deus que ela ainda estava conhecendo, e deixou para trás sua terra, sua cultura e sua segurança. Chegando a Belém. Quando as 2 chegam à cidade, as pessoas murmuram: "É Noemi." Mas o que aconteceu com ela? Noemi está destruída. A dor é tão forte que ela diz: "Não me chamem Noemi", que significa alegria. "Me chamem Mara, amargura, porque o Senhor permitiu que eu sofresse." Mesmo assim, Rute fica ao lado dela, silenciosa, fiel, trabalhando para alimentar as 2. Rute no campo. A lei de Israel dizia que os pobres podiam recolher as sobras da colheita que caíam no chão. Era um trabalho humilhante, pesado, sob sol forte, com poeira, fome e cansaço. Rute poderia ter reclamado, poderia ter desistido. Mas não. Ela sai para os campos sem saber onde encontrar comida, apenas confiando. E é aí que o destino muda. O encontro com Boaz. Sem perceber, ela entra num campo que pertence a Boaz. Um homem justo, respeitado, temente a Deus e parente do marido de Noemi. Boaz observa Rute. Vê sua força, sua humildade, sua dedicação. Ele pergunta aos trabalhadores: "Quem é aquela mulher?" E descobre que ela tem cuidado de Noemi desde Moabe, sem pedir nada em troca. Impressionado, Boaz faz algo surpreendente. Ordena aos trabalhadores que não mexam com ela. Diz para deixarem cair mais espigas de propósito no chão. Oferece água, comida e proteção. Rute não entende. Por que um homem tão importante se importa com uma estrangeira? Boaz responde: "Soube do que você fez por Noemi. Que o Senhor recompense sua fidelidade. O Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar abrigo." Pela primeira vez, o céu começa a se abrir para Rute. A esperança renasce. Quando Rute volta para casa com muito mais comida do que qualquer pobre conseguiria, Noemi percebe: esse homem é nosso parente. Ele pode nos resgatar. Noemi cria um plano. Rute deveria demonstrar a Boaz que desejava ser redimida, não por interesse, mas pela lei de Deus e honra a família. Rute segue respeitosamente o plano. Boaz, um homem íntegro, não a desonra, não a expõe, não se aproveita. Pelo contrário, ele promete fazer tudo da forma certa. A restauração.
Boaz negocia com um outro parente que tinha prioridade. Ninguém quer assumir o risco de cuidar de duas viúvas pobres. Mas Boaz quer. Ele escolhe amar, escolhe honrar, escolhe redimir. Boaz e Ruth se casam. E o casamento não é apenas uma união social. É um renascimento. Logo nasce um bebê, Obed. A alegria volta para a casa. Noemi sorri novamente. Ela segura o bebê no colo e o trata como seu próprio filho. Sua história foi restaurada. O final que ninguém imaginaria. Obed cresce. Tem um filho chamado Jessé. Jessé tem um filho chamado Davi, rei de Israel. Quase 1000 anos depois, dessa mesma linhagem nasce Jesus Cristo. Uma mulher estrangeira, viúva, sem nada, sem nome, ignorada pela sociedade, mas escolhida por Deus para fazer parte da história mais importante do mundo. O que essa história nos ensina? Deus transforma a perda em propósito. O fim que você vê não é o fim que Deus escreveu. Pessoas esquecidas pelo mundo são lembradas por Ele. Pequenas decisões mudam destinos eternos. A fidelidade atrai milagres. Se essa história tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários. Curta e compartilhe com alguém que precisa de esperança. A palavra que transformou Ruth ainda transforma pessoas hoje.